O presidente Bolsonaro vai cumprindo a profecia sobre Jeú, de que ele foi objeto. Ou seja, que ele vai ser exatamente o que o rei Jeú foi em Israel. E a gente precisa ler e compreender para saber quem foi o Jeú, aquele capitão de tropas do rei Acabe, depois do filho do rei Acabe, e que se rebelou, se tornou rei, fez uma conspiração, liderou uma conspiração militar, se tornou rei e no poder. O que mais ele fez foi matar, ele combateu o culto a Baal. E o presidente Bolsonaro foi levantado para combater as esquerdas, o comunismo, o PT, e é uma guerra. E ele não vai desistir dessa guerra. É uma guerra. Mas eu quero lembrar que há mais de 30 anos atrás, Deus nos deu aquela revelação que ainda não se cumpriu. Sangue em solo brasileiro, uma guerra civil, confrontação da direita com a esquerda, matando muita gente no Brasil. Ainda não se cumpriu. Nós estamos vislumbrando o seu cumprimento, mas ainda não aconteceu. De lá para cá, o Brasil evoluiu muito em assassinatos e se tornou o país recordista no mundo em assassinatos fora de época de guerra. Mas mesmo se comparar com guerra, o Brasil matou mais gente do que a guerra da Síria. A guerra da Síria matou 500 mil pessoas. No mesmo período, foram assassinados no Brasil mais do que isto. Bem, o Brasil é o país recordista do mundo em assassinatos, mas ainda não é a guerra civil que vai matar muita gente no Brasil. Nós vemos alguns vislumbres do que vai acontecer no Brasil com o que aconteceu recentemente no Chile, em outros países também. Vai acontecer no Brasil, segundo profecias de Deus. Com o aproximar do cumprimento dessa profecia, Deus foi clareando as coisas mais e mais. A crise econômica que se abateu sobre o Brasil foi um instrumento necessário nas mãos de Deus para o cumprimento dessa profecia. Porque enquanto tem dinheiro, enquanto tem crédito, enquanto a gente pode usar um dinheiro que não tem, a gente vai se aproveitando, se endividando, se complicando. Mas quando chega a um limite em que o aperto se torna inevitável, as coisas começam a dificultar. E foi necessário, então, que houvesse essa extrapolação de corrupção, de roubos e coisas que aconteceram no regime do PT, para que a profecia pudesse ter prosseguimento. Até então, se a corrupção lesasse em pouco os erários públicos no Brasil, o que sempre aconteceu, a coisa seria tolerável. Mas a corrupção foi demais, exagerada, endividou o país a um tal ponto que não tem jeito. É uma dívida impagável, essa dívida do Brasil. Está sendo rolada, vai continuar a ser rolada, mas ela é uma dívida impagável. Isto fez com que se despertasse o pensamento de quem tem pensamento, de quem pensa. Há muita gente que não pensa sobre essas coisas, apenas sofre as consequências dessas coisas. Mas a gente que pensa, e aqueles que pensam começaram a se despertar. Então houve um renascimento do pensamento direitista no Brasil, muito revoltado por ter sido vítima do arroxo que houve nos governos anteriores, a direita massacrada, a classe média rebaixada no Brasil e tendo em vista a grande corrupção. A vida
tudo isto suscitou um espírito de revolta na direita, um espírito que não vai se abater. Este espírito conseguiu arrebanhar outras forças para levar o presidente Bolsonaro a vencer as eleições. Desde o início, Deus já tinha revelado que ele seria como o rei Jeú da Bíblia, que era um capitão de tropas que se tornou rei. Mais ou menos exatamente a mesma coisa que acontece com o presidente Bolsonaro. E desde que ele assumiu o governo, a oposição a ele, que ele chama de as hienas, essa oposição está massacrando. A conclusão, o resultado de uma análise, qualquer que seja, é mais ou menos a seguinte: não há viabilidade política para o governo Bolsonaro. Ele não tem apoio no Congresso, não tem apoio no Judiciário, não tem apoio na grande mídia. Ele está massacrado e sem apoio para governar. Mas Deus tem nos revelado que ele não está ligando para isso. O único apoio que ele quer é o das armas. E nós vemos se cumprindo isto. Ele está tentando segurar como pode a chamada reforma da Previdência entre os militares para não prejudicar os militares. Ele quer manter o apoio dos militares e eu acho que isto ninguém duvida no Brasil de hoje. Há pessoas que questionam se os militares realmente estão fortes, se estão unidos, mas eu acho que ninguém duvida de que o presidente Bolsonaro tem o apoio dos militares. Exatamente o que aconteceu com o rei Jeú. Quem elegeu o Jeú foram os seus colegas militares, que o apoiaram numa conspiração contra o rei, acabaram matando o rei e ele assumiu o poder. O presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, mas ele está democraticamente sem condições de governar. No entanto, há alguns aspectos interessantes. O mercado, nós estamos há 10 meses de governo dele apenas, não tem nenhum ano ainda, mas o mercado, a economia de um modo geral está confiando plenamente, apesar de todas as dificuldades, a economia está acreditando e o país está melhorando na economia gradativamente. Segundo revelações de Deus, não vai continuar, isso não vai ser assim. E, humanamente falando, sem a estabilidade política também não pode haver uma estabilidade econômica. Está havendo um certo otimismo econômico, mas não há nenhuma estabilidade política nem institucional mais. Só para você ter ideia, ontem manifestantes cercaram o carro do presidente do STF, Dias Toffoli, como que num ato de protesto violento. Os presidentes da Câmara, do Senado e do STF estão preocupados com as manifestações populares e já mandaram construir saídas escondidas de túneis, entradas disfarçadas, para que isso não se repita em Brasília, para que manifestantes não cerquem a Praça dos Três Poderes, onde esses órgãos estão instalados, para se manifestarem contra esses presidentes que estão todos eles unidos contra o presidente Bolsonaro. Ou seja, a situação está se complicando. Os manifestantes estão sendo convocados para aumentar a violência neste mês de novembro e, por outro lado, as chamadas hienas, que são os opositores do presidente Bolsonaro, estão
desesperados. Isso cumpre uma profecia que Deus nos deu aqui, de que em 2 meses, basicamente outubro, que já está acabando hoje, e novembro seriam meses cruciais na tentativa de desestabilizar e impedir o presidente Bolsonaro, ou seja, tirar o presidente Bolsonaro, porque se eles não conseguirem até novembro, dezembro já é época de fim de ano e dificilmente vão conseguir votar e fazer alguma coisa. Já o Legislativo e o Judiciário entram em recesso, então é até o mês de novembro e está se cumprindo exatamente. Quando, nesses últimos dias, Deus nos deu algumas revelações. Aperte o cinto. Deus manda a gente apertar o cinto. A situação econômica vai piorar para nós, para o povo. Se vai melhorar em macroeconomia, para o país, nos indicadores, é outra conversa. Com relação a nós, o povo, a situação vai piorar. E o Senhor deu uma revelação também de que um grande gigante pegava uma grande marreta e batia no chão e o chão rachava. E eu entendi que o gigante, pela própria natureza, que é o país, deitado eternamente em berço esplêndido, o chão do país vai sofrer uma marretada e rachar. Essa rachadura vai atingir até a bandeira da Argentina. Nós estamos na iminência disso tudo. Já há outros analistas, além de mim. Eu analiso do ponto de vista das revelações de Deus e o cumprimento dessas revelações. Mas há analistas, nem sei se eles creem em Deus, mas analistas esses que já estão vendo a única saída para o presidente Bolsonaro sendo as armas. O presidente Bolsonaro usando os militares. Quando a gente observa as atitudes do presidente, a gente vê que ele parece que está querendo isso mesmo, ele quer a guerra, ele não quer conciliação nem acordos políticos mais, ele não quer mais acordo político, ele quer a guerra. Usou essa ida ao exterior para reaglutinar suas forças, pensar, ter oportunidades várias, enquanto aqui no Brasil as coisas vão acontecendo. Então, no dia 28, eu anotei aqui, tenho anotado, no dia 28 de outubro, Deus me deu uma revelação que era um grande esgoto que estava fechado por Satanás e que seria aberto, jogando muita sujeira sobre o Brasil. Isso foi no dia 28. No dia 29, o dia seguinte, a Rede Globo divulgou aquela situação aí do porteiro do condomínio do presidente, incriminando o presidente, ligando na morte daquela vereadora Marielle. Eu não costumo chamar de Globo lixo ou de rede esgoto, eu não uso esses termos, embora sempre considerei assim. Não vejo TV Globo, não recomendo, acho que é uma obra maligna, consagrada a Satanás, mas esse esgoto se cumpriu no dia seguinte. E esse esgoto foi o pretexto. O presidente, no fundo, está gostando, porque é o que ele quer, ajudar a bagunçar o país, a causar uma revolta. Essa situação está causando uma revolta nos militares, nas forças de direita que apoiam o presidente Bolsonaro. Ele mesmo está esbravejando lá do exterior ainda, onde está, e aqui no Brasil a situação está recrudescendo também. Todos lá em Brasília estão sabendo. Uma irmã teve a revelação, nesses dias também, de que uma grande ave negra, um abutre gigante, cobria a Praça dos Três Poderes e abraçava a obra maligna, Satanás abraçando a Praça dos Três Poderes para uni-los contra o presidente Bolsonaro. Nisso, nós vemos o cumprimento direitinho da profecia que o presidente Bolsonaro seria como o GU.
Então, por essa profecia, a gente sabe de uma coisa: se vai ser como ele mesmo, ele vai continuar tendo o apoio dos militares. Ele vai usar o apoio dos militares. Ele não vai ceder, não vai fugir. Pelo contrário, ele vai atacar, ele vai conspirar, ou seja, seguramente ele vai usar o artigo 142 da Constituição. E o AGU, no final, não fez um bom governo, mas ele matou muita gente e causou uma guerra no país. O país viveu o tempo todo do AGU em clima de guerra. O Brasil está caminhando nos próximos dias para isto. Aquele esgoto aberto realmente foi o estopim que está provocando este ambiente difícil. Não vai parar, isso aí vai continuar, a situação vai evoluir. Porque Deus avisa e nos dá essas revelações do que vai acontecer no Brasil, para que você saiba, se prepare e para que você ore. E o mais importante, eu quero sempre lembrar aqui, tudo que está acontecendo ao Brasil é da parte de Deus para despertar o seu povo. Eu vou usar uma expressão meio forte e dura. Deus não está com muito interesse no restante do Brasil. Ele quer a sua igreja pura, santa e limpa, porque hoje não está. A igreja está maculada pela corrupção, a sujeira política está nas igrejas, os interesses comerciais e a desonestidade e a corrupção estão presentes nas igrejas, envolvendo grandes líderes. Escândalos vão acontecer com a permissão de Deus para purificar a sua noiva. Deus quer depurar a igreja. Eu acredito que essas obras mercenárias, essas igrejas atrás de dinheiro, de fama, de política, de poder, isso aí está com os dias contados. A dor vem sobre essa gente toda, mas está na hora de recolher os despojos, os sofridos, arrasados, destruídos, que são sinceros, que ainda têm sede pela verdade. Está na hora de eles virem para o povo de Deus verdadeiro que está santificando a vida. Este é o momento de colher almas. Tem muita gente náufraga aí nesse mar brasileiro da vida para serem recolhidos, esses crentes em pecado, afastados, endividados, desviados, complicados, sem frutos, em igrejas mercenárias que foram enganados por um evangelho de bênçãos e um evangelho de oportunismo. Tem muita gente desiludida precisando conhecer o verdadeiro evangelho. Entenda a situação e faça a sua parte, meu irmão, minha irmã. Graça e paz a